Amém, irmãos? Eu convido você a abrir a palavra do Senhor, lá em Apocalipse, capítulo 4. Nós que temos estudado um pouquinho aqui Apocalipse, terminamos a semana passada sobre as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, essa primeira sessão paralela aqui de Apocalipse, né? Uma vez que nós temos defendido a ideia de que não é uma sequência cronológica, mas ela é cíclica, né? E que trata de um período desde a primeira vinda de Cristo até a volta de Cristo. Então todo o Apocalipse vai tratar sempre desse mesmo período, só que em perspectivas paralelas e cíclicas, indo, voltando, né? O mesmo período histórico, porém trazendo ênfase e ensinamentos específicos. A primeira sessão, a chamada 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia, uma palavra do Senhor Jesus para a própria igreja, quanto à sua presença na igreja, o fortalecimento dele na igreja, o conhecimento dele de tudo aquilo que está acontecendo, mas ao mesmo tempo as advertências, os cuidados que a igreja tem que ter, e as exortações e os elogios, motivações e promessas para que a igreja suporte todo esse período aí até o retorno definitivo do Senhor Jesus. Hoje nós vamos iniciar a segunda sessão, que é a apresentação do trono e depois os selos, que vai do capítulo 4 até o capítulo de número 7. Para aqueles que estão aí na apostila, né, acompanhando pela apostila, vamos ver aqui a página aí certinha, 48, tá bom? Começa aí a nossa sequência. Nós vamos ler o capítulo 4, e eu convido você a acompanhar a leitura que farei. Diz assim, portanto, Apocalipse capítulo 4. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante a cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder,
porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Até aqui então, irmãos. Dando uma olhada aí no contexto, né, para que a gente relembre um pouco, nós vemos Deus como o soberano sobre todo o universo, né? Cuida do seu povo, e ainda que esse seja alvo da perseguição dos ímpios, esse Deus continua nessa posição de soberania. Nós sabemos que o objetivo do livro do Apocalipse é apresentar a igreja, desde o tempo passado, a que está presente hoje, aquela que porventura ainda existir até a volta de Cristo, que o Senhor está no controle de todas as coisas, que Ele continua sendo esse Deus todo-poderoso, que Ele é o digno de receber toda a honra e toda a glória, e que assim já o é desde sempre lá nos céus. E que, portanto, tudo aquilo que a igreja porventura está passando, ou por todas as situações de dificuldades e de lutas que essa era presente nos apresente, está debaixo da grandeza, da soberania e do poder de Deus. O livro do Apocalipse, então, apresenta a vitória de Cristo e da sua igreja, ou da sua noiva, bem como o julgamento dos seus inimigos. No livro do Apocalipse, nós somos estimulados a viver em fidelidade ao Senhor, que está cumprindo rigorosamente com as suas promessas e a sua profecia final. Quando nós ainda estudávamos sobre os 7 candeeiros, né, na sessão anterior, nós vemos que a situação não é das melhores e que a palavra de Jesus demonstra como a igreja tem sofrido, com perseguição, desânimos, investidas do diabo, os falsos profetas, né, os problemas internos dessa igreja, aqueles que abraçam as heresias, o liberalismo, às vezes privações financeiras, são exemplos citados aqui nas 7 cartas. A igreja sofredora recebe uma revelação de que Deus, então, está em seu trono e cuidando de tudo, e que cada situação é realizada debaixo da soberania do Pai e do seu Cristo exaltado. Essa é a visão do trono de Deus descrita aqui no capítulo de número 4. Né? É justamente esse o título que o comitê coloca aí, a visão do trono de Deus. Vamos entrar então propriamente nesse capítulo e vemos aí alguns dos símbolos e também dos porquês, né, dessa revelação. A primeira coisa então que nós observamos nessa primeira parte que vai do primeiro até o verso 6, é que esse trono não está vazio. Né? Então, vamos relembrar aqui, dando ênfase a algumas questões. Então, depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu. Então, ele tem uma visão a respeito do céu, como também a primeira voz que eu ouvi. Qual que foi a primeira voz que ele ouviu? Você se lembra? Volte lá para o capítulo 1, né? A partir do verso 9, é dito assim: eu, João, capítulo 1, verso 9, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz, como de trombeta. Se você observar aí, ele vai citar isso no capítulo 4, né? Então, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta ao falar comigo. Então, nós vemos aqui no capítulo 1, no verso 10, que ele ouviu então, por trás essa grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido,
como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando nós estudamos capítulo 1, nós comparamos essa visão aqui, e esses símbolos dessa pessoa, quando nós fomos lá para o Antigo Testamento, especial Ezequiel, nós vimos que se tratava de quem? O próprio Senhor Jesus, né? O próprio Senhor Jesus, o Filho do Homem, Jesus. Então, todos esses símbolos, esses elementos, com a chave que nós pegamos lá no Antigo Testamento, apontam para ele. E mesmo porque depois, a primeira sessão confirma que Jesus, que tem na mão as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros, é que revela a sua vontade para a igreja. Então, nós vemos João escrevendo aquilo que Jesus estava revelando para ele, a carta que ele deveria enviar a cada uma das 7 igrejas, que simboliza todas as igrejas de todos os tempos, de todos os lugares, inclusive nós. E é esse mesmo Jesus que agora, no capítulo 4, volta a falar com João. Ele ouve, como também a primeira voz que eu vi, né? E aí nós temos essa visão que ele tem do céu, e nós vemos que ele vê um trono, né? Então nós vemos aí, vamos continuar a leitura, né? A voz dizia o seguinte: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu o quê? Um trono. E no trono, alguém sentado. Então nós vemos aqui que essa visão que ele teve do céu, aqui o pessoal que trabalha aí com a ideia da cronológico, né? Já tem uma dificuldade logo de cara aqui, porque João foi para o céu. Então aqui já foi um arrebatamento, né? Então já se cria aqui nós estamos só no capítulo 4 e já teve um arrebatamento. E agora? Né? Mas na verdade ele está tendo uma visão daquilo que aconteceria depois. Ele está vendo já o trono. É algo simultâneo, irmãos, mas na perspectiva de João, é algo que ele foi recebendo aos poucos, mas que trata daquele todo, do simultâneo, tudo junto, misturado, acontecendo, e apontando para a ideia dessa manutenção desse ciclo até o retorno final de Jesus. Quando nós falamos de trono, nós sabemos que esse trono no céu, obviamente, está referido ao trono celeste, ao trono divino, ao trono do próprio Deus, né? Quando nós comparamos, por exemplo, Isaías capítulo 6, que é o registro do chamado de Isaías, diz que no ano da morte do rei, ele viu um trono, né? Vamos comparar lá comigo? Isaías capítulo 6. E nós vamos ver algumas características dessa visão de Isaías, semelhante também à visão que João escreve aqui. Então, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então, Isaías tem uma visão também do trono celestial, alto e sublime. As abas das suas vestes enchiam o templo, e serafins estavam por cima dele. Cada um tinha o quê? 6 asas. Marca aqui Isaías e dá uma olhadinha lá também em relação aos seres aí, né, que foram descritos como os seres viventes. O verso 8 do capítulo 4. E os 4 seres viventes tinha cada um deles, respectivamente, o quê? Opa! Nós temos aqui um indicativo, então, do que são esses seres, ou 4 seres viventes. Eles tinham 6 asas. Quando nós vimos na visão de Isaías, ele viu serafins, né? Estavam por cima dele. Estou no verso 2 de Isaías 6. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava. E aí nós vemos, voltando aqui para Apocalipse 4, verso 8, e os 4 seres viventes
tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando o quê? Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Voltando para Isaías, verso 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Há alguma semelhança aqui, irmãos? Então veja, nós temos aqui a visão de João, do trono celeste, comparado com a chave do Antigo Testamento, da visão que Isaías também tem desse trono alto, sublime, com o Senhor assentado nele, cheio de glória, e diante desse trono, que Isaías não dá muitos detalhes, né? Mas que João apresenta alguns detalhes a mais, mas que ao mesmo tempo existem ali seres viventes servindo, né, aquele que está assentado nesse trono, com características semelhantes apresentadas, tanto por Isaías quanto por João. Tinham 6 asas e constantemente estavam louvando a Senhor. Não tinha descanso, nem de dia nem de noite, mas ficavam ali constantemente declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, ou como um sinônimo do Antigo Testamento, o Senhor dos Exércitos, que aponta para essa ideia também de Todo-Poderoso. Vamos ver ainda o que diz Isaías capítulo 6. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Verso 4. As abas do limiar se moveram, a voz que clamava, a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então Isaías entende que essa visão ele estava vendo o próprio Deus, né? E é justamente isso que os seres viventes em Apocalipse vão confirmar. A partir do verso 9, lá de Apocalipse 4, é dito: quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Quem que vive pelos séculos dos séculos? Deus. É o único que é eterno, né? Tem início, tem fim. Então nós estamos tratando da visão da mesma realidade. É lógico que cada um dando as suas ênfases, né? Mas tratando da mesma realidade. Nós vemos aí mais um detalhe aqui em Isaías 6, né? Sobre esse trono no céu, o alto e sublime. O verso 6 diz: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Uma brasa, o quê, meu irmão? O que é uma brasa viva? Está falando do que aqui? Uma pé de gelo? Não, se é brasa viva, o que ele está falando? Um negócio incandescente. Quando você vai aqui para Apocalipse, você vê que dentro da visão até mais detalhada de João, ele fala justamente disso. Que o negócio é relâmpago, trovão, tudo você pensar de brilho e de tudo mais. Isso remete, inclusive, para a manifestação de Deus lá no Pentateuco, quando ele dá a palavra para o povo. Né? Não só, lá o texto diz que a presença de Deus fez com que o monte ficasse como? Fumegante, em brasa, né? Algo relâmpago, trovão e tal. Todas aquelas manifestações que apontavam para esse poder, para essa grandeza da presença de Deus. E é isso que é visto também no próprio trono celeste. E Isaías vai dizer, dentro do foco que Isaías quer dar, então que um serafim, ou um dos seres viventes, como é chamado aqui em Apocalipse, vai lá, tira para purificar os lábios de Isaías. Ok? Tudo bem até aqui? Vamos ver mais, tem mais algum detalhe aqui. Aí depois vai só exaltar aqui o projeto de Deus e tudo mais. Ótimo. Então, esse trono apresentado aqui em Apocalipse capítulo 4, essa visão,
demonstra a mesma visão desse Senhor do alto e sublime trono lá de Isaías. Dá uma olhadinha comigo agora em 2 Coríntios, capítulo 12. Eu já disse para você aqui no nosso curso que o apóstolo Paulo teve as mesmas revelações, e talvez vai saber, né, até onde foi, que João. Só que a Paulo não foi dado o direito dele revelar abertamente, né? Para João já veio a revelação específica. E aí, então, nós vemos Paulo em vários momentos, né, dando aquilo que eu chamo de flashes. De vez em quando ele dá uma escapadinha daquilo que ele viu, daquilo que ele presenciou, daquilo que ele teve mais. Então veja aí, o capítulo 12 vai falar sobre as visões e revelações do Senhor. Ele diz assim, eu vou ler o verso 1 e 2. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. E aí ele vai dizer, né, em tom de sou eu, mas não sou. Ele diz assim, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstém-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então, aqui Paulo obviamente está sendo um tanto irônico com a igreja de Corinto, né? Que estava questionando, de certa forma, a sua autoridade apostólica. Então ele usa uma série de situações para demonstrar que se ele quisesse, ele poderia se gloriar, né, diante da igreja, em especial na igreja de Corinto, mas aí ele refere-se a essa possibilidade, ou essa experiência que ele teve de ter sido arrebatado até o terceiro céu, como o judeu crê, né, nessa perspectiva aí da presença de Deus celeste, né, como uma dimensão diferente. Na visão judaica, o primeiro céu é aquele que nós vemos, o segundo céu seria todo o universo, né, o cosmo, né, e o terceiro céu seria essa perspectiva do trono de Deus, essa questão espiritual. Tá? Então nós vemos que não só João teve essa visão, mas Isaías teve essa visão, e muito provavelmente o próprio apóstolo Paulo também teve essa visão do trono, ou essa visão aí do céu. Então a visão do trono ensina que o céu e a terra estão sob o domínio de Deus, sobre o governo e sobre sua autoridade. Nós voltando aqui para Apocalipse, você vai ver então aquele que é o Todo-Poderoso. É assim que os seres viventes cantam. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Né? E a ideia, da eternidade, aquele que era, que é e que há de vir. Então, a exaltação desse Deus como Deus Todo-Poderoso é um indicativo idêntica ao que foi vivido por Isaías. Lembra que lá em Isaías, o problema foi a morte de quem mesmo? Acabamos de ler, gente. No ano da morte do rei Uzias, né? Então tinha morrido o rei. Havia uma perspectiva agora de desconsolo, uma situação. E agora? O que vai acontecer? Morreu o rei, gente. Mais uma vez, mais um rei que morre. A gente não aguenta mais isso. Será que nós não vamos viver um período de paz? Será que não vamos ter tranquilidade? Né? Que situação terrível. Aí a visão de Isaías é o seguinte, meu amigo, morreu o rei, mas o trono não está vazio, porque o verdadeiro trono está ocupado por aquele que é o Senhor dos exércitos, por aquele que é o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir.
Então, dentro do contexto de Isaías, a visão do trono celeste, do alto sublime trono, era para indicar para eles, fique tranquilo, Deus continua governando e comandando todas as coisas. No contexto agora de Apocalipse, a situação é até um pouco mais difícil do que aquela de Isaías. Jesus havia morrido, né, sepultado, de fato ressuscitado, mas não ficou aqui. Foi assunto aos céus. Depois do capítulo 5 vai explicar por quê. Mas a ideia do cristianismo, né, dos cristãos, e agora? Nós estamos aqui à mercê dessas perseguições, dessas lutas, dessas dificuldades. E aí então vem, depois da primeira sessão, que é uma palavra para a igreja permanecer fiel, a segunda palavra, no início da segunda sessão, falou, fica tranquilo, porque Deus continua no trono. O mundo não está destituído de um soberano. O Senhor continua com as rédeas do universo. E mesmo que vocês não estejam vendo, Ele tem toda a glória. E Ele é adorado todos os dias, em todos os momentos. Os seres viventes não têm descanso na adoração do Senhor. Então também não se canse de adorar ao Senhor. Não se canse de se consagrar ao Senhor. Não se canse de exaltar ao Senhor. Não se canse de servir ao Senhor. Que esse é um dos perigos. Lembra lá dos perigos lá das cartas? O desânimo espiritual. As coisas estão tão difíceis. Quer saber, vou parar. Não vou mais na igreja não, vou desanimar, vou deixar, não vou fazer mais nada. Tarará, tatatá. Há uma tendência no coração humano, tira os olhos do autor e consumador da nossa fé e do verdadeiro Deus que está reinando, de desanimar. E a palavra então do capítulo 4 é dizer, olha, Deus continua no trono. Ele continua com toda a autoridade. A ideia lá que Mateus capítulo 28, verso 18 a 20, o próprio Senhor Jesus dizendo, né, que Ele ressuscita e agora Ele foi outorgado toda a autoridade no céu e na terra. Não que Ele não tinha antes, mas é que agora, por direito, na perspectiva que Ele vai tratar um pouquinho mais para frente também, do sucesso, da vitória, da evangelização, da implantação do seu reino, Ele tem toda a autoridade, tanto no céu quanto na terra. A palavra então para a igreja nesse momento é, não desista, Deus continua reinando. Por mais que a igreja passe por lutas, dificuldades, Deus está no trono. Apocalipse 4 e 5, então, tem por objetivo revelar atributos de Deus em relação a nós, né? De um modo especial, além desse grande poder de Deus, dessa soberania, da santidade, da eternidade de Deus, o final do verso, do capítulo 4, nos apresenta o Senhor como o Criador. Veja aí o que diz a proclamação aí do verso 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder. Por que motivo? Porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, ao mesmo tempo que o capítulo 4 nos traz uma mensagem de incentivo, dizendo que Deus, o Deus Santo, Todo-Poderoso, Eterno, continua sentado no trono, esse Deus é o Deus que nos criou. E é o Deus que criou todas as coisas. O capítulo 5, depois nós vamos ver isso com mais devagar, vai nos apresentar ou vai exaltar o fato da salvação que vem desse Deus. A redenção que Ele nos traz. A ideia é passar para o leitor que o Deus Santo, Todo-Poderoso, Eterno, que nos criou, não nos abandonou, não nos deixou aqui à míngua,
mas que Ele já traçou um plano poderoso para nos redimir, para nos salvar através do Seu Filho, o Cordeiro que venceu. Então, ele começa a preparar aqui, no capítulo 4, né, o terreno para dizer o seguinte, olha, o Deus Santo, poderoso, eterno, que te criou, Ele tem um plano maior para cada um de nós e é a nossa redenção. É a vitória através de Cristo Jesus. Então não desista, não desanime. O livro do Apocalipse é um livro de motivação à igreja. É cheio de promessas para a igreja. É cheio de bem-aventuranças, mesmo ciente de que vamos passar pela grande tribulação. Que vamos passar pelas perseguições, que vamos passar pelas investidas dos falsos mestres, das heresias batendo à porta da igreja. Então, apesar de toda essa dificuldade, o livro do Apocalipse está dizendo para nós assim, Deus continua no comando. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é eterno, foi Ele que nos criou. Ele é adorado constantemente. Ele está assentado nesse trono e Ele é digno de receber a glória, a honra, o poder, porque é justamente Ele que criou todas as coisas. Quando nós olhamos mais especificamente agora para o trono, a descrição, então, de João usa imagens e expressões que indicam semelhança diante de tão maravilhosa revelação. O trono é descrito não em características definitivas, mas numa tentativa de fazer com que o leitor entenda mais ou menos aquilo que ele está vendo, né? Imagine aí, verso 2, né? Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono, ao quê? Há um arco-íris semelhante no aspecto, o quê? A esmeralda, que cor que é? Então, provavelmente, esse arco-íris, na verdade, é uma sequência de tons esverdeados. Mas veja, como que ele diz aqui no início do verso 3. E esse que se acha sentado é semelhante. Né? Ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto de a esmeralda. Né? Então, a ideia que ele vai apresentar é algo parecido, é algo semelhante. Por quê? Imagine, da última vez que nós tratamos disso, eu usei essa analogia e vou repeti-la. João está descrevendo uma situação que nunca ninguém viu. Com exceção de Isaías, que já teve uma visão do trono. De Paulo, que já foi arrebatado. Ele não sabe nem se corpo ou fora de corpo. Se a gente seguir o mesmo padrão de João, João diz que já foi em espírito. Então tá. Com exceção então desses três seres aí, humanos, né, Isaías, Paulo e João, quem já viu o trono celeste? Ninguém. Nós temos uma ideia? Não temos. Nunca ninguém nem viu. Então qual que é a analogia? Imagine alguém que é cego de nascença. O cara não tem nenhum parâmetro. Ele é cego de nascença. Somos nós em relação ao trono celeste. Nós não temos nenhum tipo de parâmetro. Aí vamos supor, você pega esse cego de nascença e leva lá para a praia, para ele conhecer o mar. O cara nunca viu e ele não tem parâmetro nenhum. É lógico que ele vai ali, você levando ele ali, ele vai ter as sensações. Ele vai ouvir, ele vai sentir o cheiro, né? Você vai levar ele na água lá, ele vai sentir o gosto, beleza.
Só que o problema é que, no nosso contexto, esse cego não vai lá, não tem como sentir o cheiro, sentir o calor, sentir se tem vento, se não tem, se tem gosto, se não tem, se tem cheiro, se não tem, se tem barulho, se não tem. Então é pegar esse mesmo cego e não levar lá na praia, e aí chegar a querer apresentar para ele aqui, em Araraquara, que não tem praia. Tentar explicar para o cego de nascença, sem nenhum amparo sensorial, o que é o mar. Fácil? Não é fácil. João tenta. Fala, gente, ó, é semelhante. Ele usa alguns parâmetros que nós conhecemos, mas é como se eu chegasse para o cego e fizesse assim na orelha dele. Ó, é semelhante assim, um barulho assim, que você vai ouvir se você for lá. É uma tentativa minha, no meu desespero de fazer alguém que nasceu cego e que nunca esteve no litoral e que não tem como utilizar nenhum aspecto sensorial para ele identificar alguma coisa da amplitude, do som, do gosto, do cheiro. Então, João aqui vai tentar fazer o seu melhor, mas sempre é na perspectiva de semelhança. A maioria das vezes, quando o Apocalipse vai apresentar visões a respeito do céu, ele vai trabalhar com isso. É semelhante. Agora, significa que é daquele jeitinho? Significa ali que tem um arco-íris de esmeralda físico, real? Não. Porque ele está apontando na tentativa de nos conduzir a compreender alguma coisa, que é algo semelhante. Aí, no caso, ele usa algo que nós temos de conhecimento comum. Então, a cor dá para a gente saber, ó, é esmeralda, então já dá a questão das pedras, né? Você acha assim, é semelhante à pedra de jaspe e de sardônio, né? Então, no trono há um arco-íris semelhante ao aspecto da esmeralda. E aí ele diz também, ao redor do trono, 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Então, ele tenta fazer uma apresentação, e muitas das questões ele vai usar o como semelhante, né? Mas não necessariamente características definitivas. Da mesma ideia que quando ele vai tratar dos seres viventes. Ele vai dizer que cada um tem um aspecto, mas depois ele fala, tem olho por dentro e por fora. Eu falo, meu Deus do céu, como que é isso? Se a gente tentasse fazer um exercício aqui, né, eu desse uma folha em branco para você e te pedisse para desenhar, né? E eu vou te dando aqui as características. Cada um faria um desenho totalmente diferente do outro. Você pode ter certeza disso. Um trono com um arco, semelhante à esmeralda, com 24 tronos em volta. Mas será que esse trono está em amplitude? Tem que desenhar em 3D? Ou ele está no centro? Imagina a dificuldade. E cada um ia fazer um desenho completamente diferente. Talvez você usaria aí a tábua redonda, né? Para pensar num trono centralizado e 24 em volta, não sei. Mas João, na tentativa dele, ele está vendo algo que ele nunca tinha visto então, que ele também não tem parâmetro nenhum, para tentar nos auxiliar. Então, mas comparemos aí o que João faz com a visão de Ezequiel, para que a gente consiga compreender um pouquinho melhor dessa visão aí, essa nossa tarefinha agora. Eu convido você abrindo, marca aqui Apocalipse, capítulo 4, tá bom? E vamos dar uma olhadinha, Ezequiel, capítulo 1, verso 5. Independente aí dessa dificuldade, né? Para entender aí, o objetivo maior, irmãos, é mostrar que
Deus está no trono. Um alto, sublime, grandioso, majestoso, poderoso trono. Tudo bem? Então vamos lá. Ezequiel capítulo 1, verso 5. Ele vai dizer assim, a visão de quem? Qual que é o título que der aí? A visão dos 4 querubins. Verso 5, diz assim, ele tá tendo uma visão, né? Verso 4, então olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte e uma grande nuvem com fogo a revolver-se. É a ideia talvez do relâmpago, dos trovões, aquele negócio lá, né? E resplendor ao redor dela. E no meio disto uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Verso 5. Do meio desta nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinham a semelhança de homem. Vou continuar a leitura aqui, tá? Tinham a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas. A planta de cujos pés era como de um bezerro, e luzia como o brilho de bronze, polido. Debaixo das asas tinham mãos de homens, aos 4 lados. Assim todos os 4 tinham rostos e asas. Estes se uniam uma à outra, e não se viravam quando iam. Cada qual andava para a sua frente. A forma dos seus ossos era como a de homem. À direita, os 4 tinham rosto de leão, à esquerda, rosto de boi, e também rosto de águia. Todos os 4. Assim eram os seus rostos. Suas asas se abriam em cima, cada ser tinha 2 asas unidas, cada uma à do outro, outras 2 cobriam o corpo deles. Cada qual andava para a sua frente, para onde o Espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes eram como carvão em brasa, semelhança de tochas. O fogo corria resplandecente por entre os seres, e dele saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Então nós temos aqui alguma coisa um tanto semelhante com o que João viu. Vamos ver agora, comparar Apocalipse 4, verso 6. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. A ideia, provavelmente, aqui, dentro dessa visão que Ezequiel tem, esses 4 seres viventes que iam, né, mas não se viravam, é que provavelmente seja essa a mesma ideia dos olhos, né? Eu estou indo para lá, mas eu estou olhando para você. Então eu ia e vinha, tal. João já explica dizendo que são olhos espalhados por todo lado. Mas a ideia que nós vamos ver aqui em Apocalipse também é essa característica dos 4 seres viventes, quando diz cheios de olhos por diante e por detrás. Como ele tem olho na frente, olho atrás, você não sabe se ele está indo, se ele está vindo. É isso que Ezequiel expressa lá. Olha, ele estava indo e vindo, eu não sei. Tá? O que mais que Ezequiel coloca também? Aqui olhando para Apocalipse capítulo 4, verso 7. O primeiro ser vivente é semelhante ao quê? Um leão. Quando você vai lá para Ezequiel, ele diz que um dos rostos era rosto do quê? Confere lá ou não? Vamos ver
aqui, ó. No verso 10. A forma dos seus rostos era de homem, à direita. Os 4 tinham o rosto de leão. À esquerda, o rosto era do que aqui em Ezequiel? Rosto de boi. O que diz aqui em Apocalipse 4? O segundo semelhante a novilho. Não é novilho que está aí? O primeiro, verso 7 do capítulo 4 de Apocalipse. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo semelhante a... que é novilho? Boi. Né? O terceiro como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Volte lá para Ezequiel 1:10. Rosto de leão, à esquerda rosto de boi e também rosto de águia, todos os 4. Então o que faltou aí? O rosto de homem, que é o que ele já disse lá no início do verso 10. A forma dos seus rostos eram como o de homem. Então, nós estamos tratando dos mesmos seres? Sim ou não? Há alguma dúvida? Que aquilo que João... É lógico que alguns detalhes que João observa, Ezequiel talvez não observou na sua visão. Ele fala que tem 4. Mas nós sabemos, tanto por Isaías quanto por João, que eles têm quantas asas? 6. Né? O fato de Ezequiel falar que só tem 4 não significa que ele não tinha. Ou que na visão de Ezequiel, o que chamou a atenção para ele foi isso. Mas todos eles serviam diante do trono, todos eles resplandeciam esse poder, todos eles tinham essas características. Leão, novilho ou boi, águia e homem. Então nós estamos falando dos mesmos seres, que, segundo a chave de interpretação do Antigo Testamento, o que são esses seres? O que Isaías apresenta ele sendo o quê? Serafins, ou querubins, ou seja, são anjos, seres angelicais, celestiais. A questão dessa cara de leão, de boi, de homem ou de águia, nós vamos ver que há talvez indicativos que apontem para o poder, ou para símbolos de poder. Todos esses animais são apontados no Antigo Testamento como sinal de animais que exaltam poder, força. Né? Tanto o leão é sinal de poder, de vitória, de força, quanto o novilho, tanto que no Antigo Testamento a maioria dos deuses criados pelos homens eram formados do quê? De boi, de bicho chifrudo, não é assim? O próprio contexto de Pentateuco, quando o povo de Israel queria uma imagem de Deus, o que Arão fez para eles? Um bezerro de ouro, porque é sinal de poder. A águia, a mesma coisa. E o homem também. Então, são apenas símbolos que apontam para o poder, para a grandeza, para a autoridade que esses seres celestes possuem. Tudo bem até aqui, irmãos? Então, dentro da visão aí, nós vemos algumas características, né, vistas tanto por João quanto por Ezequiel. Vamos dar uma olhadinha agora, Ezequiel capítulo 1, verso 26. Estamos aqui ainda dentro da visão dele, a visão da glória divina diz assim: por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono, estava sentado uma figura semelhante a quem? Um homem. Via como metal brilhante, com fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí por cima. E desde os seus lombos daí para baixo, via como fogo e um resplendor ao redor dela, com o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Que arco que é esse? O arco-íris. Assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isso, caí com o rosto em terra
e ouvi a voz de quem falava. Ezequiel, Isaías, João, Paulo tiveram o quê? A mesma visão do mesmo trono. Aquele que era, que é o que há de vir. Esse trono que está lá desde toda a eternidade, né? Vimos ainda essa ideia no verso 13 ainda, né? A questão da brasa, carvão em brasa, saíam relâmpagos. A ideia é que também João vai apontar aqui em Apocalipse capítulo 4. Né? O verso 5 diz assim: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então essa ideia do fogo, essa ideia da brasa, essa ideia do relâmpago, né, raios e tudo mais, são características vistas tanto por Isaías, Ezequiel, e também revelada aqui por João. Vamos a Ezequiel ainda, verso 18. Que é o capítulo 1, verso 18. Vamos dar uma olhadinha no que diz esse verso. Ainda vou ler o 15 em diante, porque ainda está falando dos seres viventes, né? Viu os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como o berilo. Tinham os 4 a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estivera uma roda dentro de outra. Andando elas, podiam ir em 4 direções, e não se viravam quando iam. As suas cambotas eram altas e metiam medo. E nas 4 rodas, as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Essa foi a maneira que Ezequiel tentou ensinar o cego a respeito do mar. Gente, é um negócio redondo, não sei o quê, parecia uma roda realmente, e uma dentro da outra, com olhos, tarará. O pessoal da alta crítica diz que provavelmente ele viu um disco voador. Né? Tem uma turma que defende essa ideia. Mas a ideia que João apresenta também é de olhos. Né? Mas nós não sabemos, irmãos. Veja, João Ezequiel tentando fazer que um cego, que nunca viu e que não tem parâmetro algum, entenda um pouquinho daquela visão, por semelhança de uma semelhança que a gente nem consegue estabelecer. Mas o foco é mostrar que esse trono celeste, poderoso, eterno, santo, por isso vestido de branco, por isso fogo, por isso poderoso, grandioso, taraná, é onde está Deus e Ele continua governando desde sempre, desde a criação. Por isso que lá em Apocalipse 4 diz que Ele é o nosso Criador e todas as coisas foram criadas porque Ele desejou assim. Então esse mundo foi criado por Ele, todo o universo foi criado por Ele, todos os seres humanos foram criados por Ele. Esse Deus continua no controle. Essa é a mensagem que Apocalipse 4 quer passar. Não desista, não desanime, não entra em desespero, porque existe um Deus que está no trono, um Deus que é santo, um Deus que é poderoso, um Deus que é eterno, um Deus que é servido por seres poderosos, grandiosos, também cheio de honra, e esse Deus é o nosso Criador. Tudo bem até aqui? Ainda Ezequiel, verso 28 agora. Nós lemos já? 28 já lemos. Então, Ezequiel 10. Verso 20. Que é aqui importantíssimo, uma chave de compreensão importantíssima para entender quem esses são os 4 seres viventes que João viu. Então veja aí,
o verso 20. Ele vai falar a partir do 18, mas ele tem mais uma vez, né, a visão das 4 rodas, aí no final ou no meio aí do capítulo 10, que trata ainda de tudo aquilo que ele já citou lá. Se você comparar aí, você vai ver que inclusive é a mesma declaração que ele faz lá no capítulo 1, ele vai fazer aqui, ele revê, né? Quer ver? Dá uma olhadinha aí comigo, ó. Capítulo 10. Mais uma vez, o verso 1, ele vai falar do trono, das características do homem que está sentado no trono, vai falar dos querubins, né? A questão da exaltação do Senhor, do fogo, questão das características desses querubins. Depois, no capítulo 9, mais aspectos que ele já havia citado. Verso 12 do capítulo 10. Todo o corpo dos querubins, suas costas, as mãos, as asas, também as rodas, que os 4 tinham, estavam cheios de olhos ao redor. Quantas rodas foram elas chamadas girantes, ouvindo eu. Por isso ele fala, né? O bispo Adoro, alguns defendem aí. Cada um dos seres viventes tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, do segundo rosto de homem, do terceiro rosto de leão, do quarto rosto de águia. E ele repete então essas questões. Aí lá no verso 18, então saiu a glória do Senhor da entrada da casa, parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista. Quando saíram acompanhados pelas rodas, pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. Verso 20, que eu quero chamar a sua atenção. São estes os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e fiquei sabendo que eram o quê? Querubins. Cada um tinha 4 rostos, 4 asas, e a semelhança de mãos de homem debaixo das asas. A aparência do seu rosto era como o rosto de que eu vira junto ao rio Quebar. Tinha o mesmo aspecto, eram os mesmos seres, cada qual andava para a sua frente. Então, segundo a chave de interpretação do Antigo Testamento, quem são os 4 seres viventes? Os anjos, os querubins. Tá? Então, qualquer outra interpretação que destoe da ideia de que os seres viventes que estavam servindo ali dia e noite, constantemente, clamando Santo, 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 o Deus Todo-Poderoso, que era, que é, que há de vir, que diferencia desse ser celestial que Ezequiel conclui aqui, então essa interpretação pelo menos está fora do padrão que a própria Bíblia estabelece para ele. Como eu já te disse, as chaves para a interpretação do livro de Apocalipse e dos símbolos do Apocalipse ou estarão no próprio livro do Apocalipse ou no restante da Bíblia, tá? Então, para entender um pouquinho aí sobre essa grandeza do trono de Deus, então nós temos aí algumas características que são apresentadas e que, somadas à interpretação lá de Isaías, de Ezequiel e outros textos na Bíblia, nos conduz a uma interpretação desse trono. Então aí os textos estão aí, quem está com a apostila aí é o texto na página 49. Aí na página 50, eu pus um quadro, eu não sei se aqui vai ficar legal da gente ver, mas eu acho que dá. Né? Alguns símbolos que são apresentados aí em relação ao trono. Então, de jaspe, cristal, branca, ou sardônio, né? Carmesim, sangue. Então o jaspe aponta para a ideia dessa transparência, da ideia do cristal, o sardônio para essa questão avermelhada, talvez do sangue. Tem um arco-íris, só que é em tons esverdeados, né? A semelhança de esmeralda. Vemos relâmpagos, vozes e trovão, e 7 tochas de fogo. Essas mesmas situações nós vemos tanto na revelação, lógico que bem simples, de Isaías, mas na revelação de Ezequiel, bem
pareia, né? Bem semelhante. E qual que é o significado desses símbolos em toda a Bíblia, né? A questão da jaspe, sardônio, dessa pedra. Apontava para a santidade, a purificação, o resplendor da glória, né? A aplicação mais apocalíptica é a ideia que a glória de Deus ofusca tudo. É algo extremamente grandioso e poderoso. Esse arco-íris, né, esverdeado, o significado do Deus da aliança, que busca a paz. Esse era o objetivo lá, quando Deus criou aí o arco-íris, para servir como uma aliança com a humanidade, que nunca mais Deus destruiria a terra com água, né? Então é um sinal de aliança, de busca de paz. Então mostra a fidelidade de Deus em guardar essas suas promessas, essas suas alianças. Os relâmpagos, vozes e trovão, obviamente apontam para poder, grandeza, força, potência sobre tudo, mostrando que o objetivo do capítulo 4 de Apocalipse é dizer que o nosso Deus é um Deus a quem pertence todo o poder. Ele é o Deus onipotente. As 7 tochas de fogo, que são semelhantes, que apontam para os 7 Espíritos de Deus, né, vai dizer lá, são as lâmpadas do templo, né, lembra os 7 tochas, aponta lá para o candelabro, né, o castiçal de 7 pontas que era usado no templo, que indicava a proteção, a presença de Deus, o poder de Deus, a ação purificadora de Deus. Tudo isso está ali embutido na figura do candelabro de 7 pontos, né, menorá que eles falam. E aponta para essa onipresença de Deus, os 7 Espíritos de Deus. A ideia de que o Senhor está presente constantemente, que nada foge, o seu conhecimento e o seu poder. Então a ideia de apontar para esse negócio, eu tenho olho para todo lado, 7 tochas de fogo, são 7 Espíritos de Deus. Então, tudo isso é para apontar a ideia de que aquilo que nós estamos vivendo como igreja, nada, absolutamente nada passa desapercebido do Senhor e nada acontece se Ele não permitir. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso que está assentado no trono. É o que governa. O que governa com poder. Tudo bem até aqui, irmãos? Agora, se a gente for pegar, por exemplo, uma linha de interpretação, né, tanto cronológica como dispensacionalista, aí, com toda sinceridade, vai viajar na maionese mesmo, né, e vai passar pelo ketchup com a mostarda junto. Porque o negócio vai que não tem limite. Né, porque aí, para cada cara dessa aqui, vai querer ter uma interpretação. E simplesmente é símbolos de poder. São animais, né, o homem e os outros 3 animais, que reforçam a ideia de poder. Quem são os seres viventes? Os seres viventes estão somente os querubins, os seres celestes que servem o Senhor de dia e de noite. Tudo bem? Vamos caminhar então aqui para concluir essa parte aí. Então a ideia é, Deus está no trono do universo, Jesus, ressuscitado e exaltado, está reinando, cumprindo os seus planos. Isso vai ficar mais claro depois no capítulo 5. A igreja, então, deve permanecer fiel e obediente, sabendo que o nosso Senhor controla a história e os poderes deste mundo, mesmo que ela, no caso a igreja, tenha que passar por tribulações. Pastor, e a questão dos 24 tronos? O senhor não falou. É que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, porque esse negócio vai se repetir. Mas a ideia é simples, né? Os 24 anciãos, que depois depositam as suas coroas, então são 24 anciãos, ou presbíteros, né, usando o termo grego, que já venceram, estão coroados. Então apontam para os crentes. Mas por que 24, pastor? Simples, nós vamos ver isso mais para frente, os símbolos vão ficar mais claros para você. Mas quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós temos a figura das 12 tribos de Israel, que aponta então para a totalidade de todos os crentes em Cristo do Antigo Testamento. E quando nós olhamos para a liderança, por isso que é ancião, por isso que é presbítero, para a liderança do Novo Testamento, nós temos quem? 12 apóstolos,
que apontam para todos os crentes no contexto do Novo Testamento. 12 mais 12, pelo menos quando eu aprendi, dava 24, que são justamente os 24 tronos que apontam para os representantes que já venceram, que já foram coroados em Cristo, essa ideia, e que agora estão assentados no trono. Lembre que Jesus mesmo deu uma dessas promessas nas cartas, né? Quem vencer, assentar-se-á comigo no trono. Lembra disso? Então, essa é a ideia. Receberá a coroa. Então, esses 24 anciãos apontam para todos os crentes em Cristo, que venceram em Cristo, tanto aqueles que creram no Messias no Antigo Testamento, quanto aqueles que creram em Jesus como Messias no contexto do Novo Testamento. Mas isso a gente vai voltar a falar com mais detalhes, com mais precisão aí, porque esse símbolo se repete mais à frente de uma maneira mais clara. Tudo bem até aqui? Perguntas? Capítulo 4. Quando você lê o capítulo 4, sem nenhuma comparação com o Antigo Testamento, você fica doido. Fala, meu Deus. Não, impossível. Não dá para entender nada. Mas quando você pega a chave correta e cruza, aí fica fácil. E o contexto nos ajuda, que é simplesmente dizer para a igreja, para não desistir. O nosso Deus é o Deus Santo, Todo-Poderoso, Eterno, que nos criou e que é digno de toda honra e glória, e que, portanto, porque Ele nos criou, Ele vai continuar cuidando de nós. Ele é o Deus que está no trono, governando tudo e todos, que é servido por seres poderosos, não é qualquer Zé Ruela que está lá servindo ao Senhor, é gente poderosa, onde a manifestação da onipotência de Deus é clara, onde a manutenção da onisciência de Deus é clara, e da onipresença de Deus também é estabelecida e demonstrada de modo claro. Pastor, mas está dando tudo errado aí, o mundão está perdido. Deus continua no trono. Ai, pastor, morreu o rei Uzias. Ah, o meu candidato perdeu. Deus continua no trono. Pastor, vai dar tudo errado. Eu sei, a Bíblia diz que vai dar mesmo, mas Ele continua no trono. E é isso que a gente precisa saber para continuar firme, né? Crente, temente e com fé e esperança nas promessas do Senhor. Amém? Tem alguma pergunta aí do chat, Samuel? Espera aí, deixa eu abrir aqui que eu acho que fica mais fácil. A não ser que você falar lá no microfone lá e talvez eu te ouça. Aí vamos ver, a Lucy quer perguntar? Tá, eu vou ver aqui. Espera aí que eu estou chegando aqui. Aproveitar para agradecer aí, né, a Lucy, o professor Roberto Júnior, o Gesiel, a Márcia, o Tárcio, meus pais lá em Barretos também, o Paulo, a Dona Dália também aqui, a Elda, a Ana Ribeiro. Boa noite para todos esses irmãos e vamos lá. A Lucy pergunta aqui. O que são os serafins, segundo a Bíblia? Eu acredito que nós já respondemos isso. Querubins e serafins são expressões que referem-se a hierarquias e categorias de seres celestiais, de anjos, né? O importante para nós não é nem tanto estudar essa hierarquia, né? Angelical, mas então você tem lá anjos que são mais de proteção, de guerra, outros que vão ser mais de adoração e serviço a Deus, mas você vê que tanto Isaías quanto Ezequiel usa isso aqui como sinônimo. Isaías, na visão dele, vai falar que viu serafins.
Ezequiel vai dizer que viu querubins. A ideia é que são anjos, né, que são seres celestiais criados para servir ao Senhor. É lógico que dentro do estudo, se a gente for observar aí o que fazia, né, quando nós temos alguma revelação que aponta um serviço, por exemplo, quando Daniel estava no livro de Daniel, né, que é enviado para guerrear, então diz, o serafim faz isso, o querubim faz aquilo, mas nunca nós tivemos nada assim especificamente das funções claramente reveladas nas Escrituras. O que a gente precisa, e é importante saber, é que tanto querubins quanto serafins são seres celestes, estão a serviço do Senhor. Mas aí depois, se você tiver mais interesse, aí provavelmente você vai pegar alguns textos na Bíblia que vão dizer que serafins vão estar relacionados mais à perspectiva então de proteção, né, de guardar e cuidar do povo de Deus, enquanto o querubim está relacionado mais à adoração ao Senhor e por aí vai. Tá bom? Gabriel, que veio anunciar, responsável por ser mensageiro do Senhor, né? Então, alguns diferenciam isso. Querubins vão estar focados nessa questão relacional. Serafim vai estar na questão, como aconteceu lá com Daniel, de guerrear, né, para proteger Daniel enquanto ele orava lá 21 dias, aquela coisa toda. Mas o importante aqui, a história toda, seja lá serafim, querubim, anjo, qualquer outro termo que porventura apareça aí, mostrar que são seres celestiais que estão a serviço do Senhor, que são poderosos e que obedecem às determinações do Senhor como aquele que governa sobre tudo e sobre todos. Beleza?